Boa, galera, vamos continuar. Na aula anterior, eu comentei com vocês sobre alguns comandos em C Sharp, introdução, né? Então, console writeline, readline, convert. Então, são os comandos básicos e mostrei também como é que faz a concatenação entre um número e um texto para apresentar na tela para o usuário. Interessante. Agora eu vou fazer o quê? Utilizar algumas funções numéricas que precisamos usar a classe chamada math. Né? Professor, mas o que são funções? Funções são códigos que o meu programa já consegue interpretar para não ficar repetindo a programação. Eu posso criar funções, eu posso pegar funções que já existam no meu programa. A gente vai pegar algumas funções que já existem. Né? Então, que são as funções matemáticas. Professor, quero criar uma função nova. É possível? Sim. Para que eu vou usar funções matemáticas? Quero calcular um número e usar uma fórmula, e nessa fórmula tem a raiz quadrada. Bom, eu posso fazer a raiz quadrada usando mais, menos divisão, multiplicação? Pode. Ou eu posso chamar uma função que eu adicionando essa, essa raiz quadrada, solicitando a raiz quadrada, ele já me retorna o valor da raiz quadrada. Então, exemplo, entro com um valor e ele já tira a raiz quadrada desse valor. Tá? Então, é uma maneira mais simples. Quero a potência de um valor. Né? Existem várias, né, funções numéricas. Eu coloquei aqui, vou apresentar para vocês, então, as principais. Então, funções aí que utilizam a classe math. Exemplo, seno, cosseno, tangente, um número elevado a outro, potência, sqrt, raiz quadrada, ceiling, floor para arredondamento, round para arredondamento, de acordo com algumas casas decimais, que é o que nós vamos usar também, e o pi, são as principais. Existem mais? Existem. Ó. Olha aí, uma tabela enorme. Fora essas, tem mais ainda. Tá? Então, as funções e como que eu aplico essas funções. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui de um código entrando com um valor. Agora, eu vou entrar com o valor de uma forma diferente. Tá? Então, professor, como é que abre o projeto? Na aula anterior, eu abri o projeto. Mostrei, tá? Professor, como é que salva? Vou mostrar, tá? Não mostrei na aula passada, vou mostrar agora como é que salva. Então, console, vou pedir para o meu usuário entrar com o valor. Vou declarar e já atribuir esse valor. Então, vou pegar um double n1 convert ponto to double readline. Então, diferente do outro que eu declarei para depois atribuir, eu já estou declarando, criando a variável, já atribuindo um valor a ela. Tá? Legal. Agora eu vou pegar e vou calcular, né, a raiz desse número. Então, vou chamar ela de raiz. Declarei a variável. Agora, como é que eu faço para fazer essa conversão? Chama classe.math. Então, a classe.math, que seria o math, sqrt n1. Eu estou tirando a raiz quadrada do valor que eu acabei de entrar e vou mostrar na minha tela. Tá? Então, se eu chego aqui para vocês e digito raiz de 81, raiz de 3, opa, 1,73. Calma, ainda vamos trabalhar com esse número ainda. Tá? Raiz de 2, 1,41. Então tá aí. Tá? Então eu tirei a raiz de um número. Bom, professor, agora eu quero calcular a potência
desse mesmo número. Então, double ao quadrado, né? Então, colocar um quad. Vou pegar math, chamar o pool. Por que o pool? O pool é o que tira aí a nossa potência. Potência de quem? De N1 ao quadrado. Se fosse ao cubo, é 3. E assim ia. Tá? Então, eu quero ao quadrado. E vou mostrar na minha tela. Né? Quadrado. Mais. Então, vamos lá. Ó. Então, pedir um número. Colocar 81. Ó. Raiz é 9 ao quadrado dele, 6.561. Então, vamos colocar 9. A gente já sabe a raiz, 3, e o quadrado de 9 é 81. Tá? Então, um exemplo interessante para a gente trabalhar. Professor, você falou sobre o arredondamento. Né? Dica minha. Usamos arredondamento para demonstrar na tela, não para salvar a variável. Dá para salvar a variável com arredondamento? Dá. Você pode trabalhar assim também. Só que aí você perde o número depois da vírgula aí, quantas casas você fez o arredondamento. Então, por isso que eu uso para demonstrar. Então, somente na hora de demonstrar. Então, eu uso na hora de demonstrar, eu uso math.round. Eu pego a raiz, né, que é a variável, e arredondo para duas casas. Mesmo princípio quadrado. Mesmo princípio quadrado. Então, se eu chego aqui e faço, vou colocar 2. Agora, olha o que ele fez. Apresentou aí para mim, 1,41. Não deu a dízima, né? Que foi sem anterior. So, como é que eu salvo isso? Várias maneiras. Posso abrir o Notepad++, salvar para o professor, né? Salvar como, aí vocês colocam como vocês quiserem lá na pasta. Ou arquivo, salvar como, mesma coisa, ó. Área de trabalho, vocês salvam como vocês quiserem o nome. Tá? Então, salvar como. Aí vocês podem salvar onde vocês quiserem. Então, são maneiras aí de salvar o projeto de vocês para enviar para o professor. Então, eu ensinei aí agora algumas funções numéricas. Ok? Mesmo princípio. Tem exercício, tem atividade. Acho que com esse conceito já dá para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça e trabalhar com as atividades que eu passei para vocês. Tá? Dúvidas eu vou tirar em sala de aula. Tá bom, pessoal? Abraço e boa sorte.